Uma série de objetos voadores vem cercando o céu de diferentes países. O secretário de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Ryder, afirmou nesta quarta-feira que a China operou em vários países. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando sobre a América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. 3 objetos misteriosos foram derrubados nos últimos dias. Na sexta-feira sobre o Alasca, no sábado no noroeste do Canadá e no domingo no norte dos Estados Unidos. A demora na confirmação por parte do governo americano sobre a origem dos dispositivos alimentou especulações de que se tratavam de naves extraterrestres. Os indícios, no entanto, apontam que os aparelhos sejam balões estratosféricos, uma alternativa aos aviões e satélites para pesquisa, observação meteorológica e até mesmo espionagem. EU e China, inclusive, trocam acusações sobre a utilização dos objetos. A China afirmou nesta segunda-feira que balões dos Estados Unidos entraram no espaço aéreo do país mais de 10 vezes desde janeiro de 2022, em um momento de grande tensão entre Pequim e Washington. No início do mês, o exército americano derrubou um balão chinês que o Pentágono afirmou ser um dispositivo espião projetado para coletar informações sensíveis. O Direto ao Ponto, desta vez, aborda o que afinal de contas se sabe sobre os dispositivos e como eles impactam diretamente na já estremecida relação dos governos Joe Biden e Xi Jinping. Conversa comigo o analista de relações internacionais com foco em segurança internacional Felipe Dalcin. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Felipe, vou começar a entrevista te fazendo um questionamento que está na cabeça de muitos. O que são esses objetos que andam sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos e de outros países? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês no podcast. Boa pergunta. O que se sabe até agora é que 3 objetos ou 4 objetos passaram pelo céu dos Estados Unidos e do Canadá eram realmente... Um deles ou 2 deles realmente foram objetos da China. Os outros 2 não se tem certeza absoluta ainda, mas se acredita também que sejam balões, sobretudo balões chineses ou até mesmo objetos movidos a algum tipo de propulsão. Mas, o suspeito principal dos Estados Unidos e também do Canadá é que sejam de origem chinesa. Sim, esses balões estratosféricos, o que a gente sabe sobre eles especificamente, assim... os Estados Unidos têm até apontado que eles seriam utilizados para espionagem. Então, Lucas, o que parece até agora, o que a gente tem de evidência, porque não tem ainda nada de 100% certo, porque um dos objetos abatidos pelos Estados Unidos está em processo de análise pelo FBI. O Canadá também falou que iria analisar o objeto que caiu sobre o seu território, então a gente tem que esperar para ter o laudo final. Mas o indicativo que a gente tem até agora é que são realmente veículos de espionagem chinesa, que são objetos que a China está utilizando para espionar a partir das características que eles apresentam. Foram encontrados através do avião norte-americano 2, com avião de análise, e em grandes alturas ele verificou que tinha algumas antenas nesses balões, sobretudo no balão abatido pelos Estados Unidos no território norte-americano, e indica que ele tem alguns, digamos aqui, assim, alguns sensores que possibilitariam a China investigar setores de comunicação dos Estados Unidos, de comando e controle, digamos assim, redes de comando e controle que são utilizados para os Estados Unidos entrar em guerra. Também ele pode ter passado por áreas onde os Estados Unidos têm bases militares, onde os Estados Unidos também têm os seus mísseis nucleares. Então, essa é a preocupação dos balões que passaram sobre o território norte-americano, e é o que se indica até agora, é que esses balões são realmente para espionagem, mas, mais uma vez, a gente tem que esperar o laudo final. A China nega que esteja utilizando os balões para espionagem e até chama a reação dos Estados Unidos de desproporcional.
A China negou nesta sexta-feira a intenção de espionar os Estados Unidos, depois de o Pentágono anunciar que identificou um balão espião chinês sobrevoando o território americano. Como você avalia essa questão? Então, a gente tem uma visão, né, Lucas, na nossa cultura, a gente assiste muito seriado, a gente assiste muito filme, muita novela, a gente geralmente tem uma visão do mundo do bonzinho e do malzinho, né, do herói, do bandido, do mocinho e do vilão, mas o mundo não funciona muito assim. A gente tem que nas relações internacionais os países eles são movidos a partir de interesses e eles sempre vão se ver como mocinhos, né, e vão sempre apontar os outros como bandido. Então, realmente, que a China vai fazer de tudo para melhorar a imagem dela no setor internacional, mas o que tudo indica até agora realmente é um objeto para espionagem. Mas, mais uma vez, Lucas, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos também não são nenhum mocinho, porque eles também espionam a China. Tem vários indícios que os Estados Unidos perpassam o território chinês com um avião militar, então também para espionar. A China já acusou os Estados Unidos também de utilizar balões para espionar seu território. Também a gente tem toda a questão já do vazamento, tanto do Wikileaks, do Joe Snowden, não sei se o pessoal lembra desses casos, em que foi comprovado que os Estados Unidos não só espionam os seus inimigos, seus prováveis adversários como Rússia e China, mas espionam também seus aliados, como a Alemanha. Foi descoberto que os Estados Unidos espionavam Angela Merkel. Até a presidente Dilma aqui do Brasil foi espionada pelos Estados Unidos. Então tem aquele ditado popular, é o sujo falando do maltrapilho, né? E é isso. Nenhum dos dois tem muito moral para falar sobre espionagem, então, realmente, eu acho que a gente tem uma visão mais ampla do que está acontecendo a partir de uma visão mais neutra, não tentando procurar, digamos assim, o herói e o vilão. Falando sobre esse ponto, espionagem e segurança internacional, espionar no espaço aéreo traz mais sucesso do que em abordagens terrestres, por exemplo? Então, é que são espionagens com abordagem diferente, né? Então, sabe que existem unidades de inteligência, de espionagem dos países. A gente tem a CIA dos Estados Unidos, que é super famosa também. Mais uma vez, não tem como não falar de Hollywood, que romantizou muito a CIA. Mas a gente também tem vários países, até o Brasil tem a sua central de inteligência, que é a BIM. O que se pretende, possivelmente com esses satélites, ou melhor, não satélites, balões da China, é ter fotos com uma aproximação maior, porque se a gente for pensar, Lucas, os satélites que estão no espaço, que a China pode usar para espionagem também, eles estão acima da linha Kármán, né, que é uma linha que divide a atmosfera do espaço, é uma linha a 100 km de distância. Esses balões da China, eles estão, digamos assim, uma distância de 18 quilômetros, né? Então você consegue fotos com maior precisão, você consegue captar, digamos assim, sinais de comunicação militar dos Estados Unidos, civil dos Estados Unidos, eletrônica de defesa dos Estados Unidos com mais precisão. Então, seria basicamente isso. Felipe, levando em consideração a ampla cobertura da mídia e o fato de os balões terem ido para outros países, o tiro da China envolvendo espionagem acabou saindo pela culatra? Então, daí a gente tem que pensar em N possibilidades, né? Porque eles podem ter mandado para vários lugares para despistar mesmo, né? Falar, mandei para vários lugares, me escapou o controle. Tá vendo? Não foi só para os Estados Unidos, não é só... A gente não quer espionar só o Tio Sam, a gente quer olhar o clima no mundo inteiro, né? Que eles falaram que são balões para, digamos assim, questões climáticas. Então, a gente pode ter tratando sobre isso, ou pode ser uma espionagem geral da China, né? Porque a China talvez também esteja tentando criar uma rede de espionagem global, que a gente tem alguns indícios interessantes disso. Tem documentos de defesa dos Estados Unidos que já apontam que desde 1997 a China vem criando balões com alta tecnologia e, né, se acredita que esses balões agora estejam sendo utilizados para espionagem realmente. Então, a gente não tem como saber qual que é a versão, digamos assim, mais verossímil. Só entrando na mente dos chineses. O que é engraçado, Lucas, é que o líder chinês, o Xi Jinping, ele falou que não sabia que os balões tinham sido enviados. Então, ele está falando, enviaram, uma universidade ou grupos de cientistas enviaram por questões climáticas e eu não sei. Então, ele um pouco tirando da responsabilidade, eximindo um pouco da responsabilidade do governo chinês em relação a isso. Então, versões a gente tem várias. Cabe a gente tentar procurar qual que parece ser mais verossímil ou, né, não encontrando a mais verossímil, cada um se apega na qual achar que é verdade. Então,
Tem isso também. Tem esse fator. E, Felipe, como você mencionou, Estados Unidos e China não têm uma relação muito amigável, são duas grandes potências mundiais. E aí eu te peço para te fazer um histórico sobre o porquê da relação desses dois países ser complicada dessa forma. Claro, Lucas, acho muito importante, né? Porque nada começou do nada, então a gente tem que pegar as origens. A gente tem que as relações da China e dos Estados Unidos, elas foram piorando muito a partir da década de 90, no pós-Guerra Fria, quando os Estados Unidos começou a perceber que a China poderia se tornar uma grande potência, tanto no âmbito econômico, que está cada vez mais claro isso, a China é esperado que ela ultrapasse os Estados Unidos em vários setores econômicos ao longo do tempo, até se tornar realmente, em vários âmbitos, a principal potência econômica. A gente vê um crescimento militar chinês gigantesco, avassalador nos últimos anos. E a gente tem toda a questão da crise de 2008, em que foi um abalo muito grande na economia norte-americana, ao passo que a economia chinesa não sentiu tanto. Tem outro fator também, que os Estados Unidos entraram em guerras, digamos assim, que representaram, talvez não o interesse central dos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque a gente tem a invasão dos Estados Unidos do Afeganistão, em 2001, pós-atentado de 11 de setembro, e a gente tem a invasão injustificável do Iraque, né, que foi descoberto depois que o Iraque não tinha arma de destruição em massa e também não tinha nada a ver com a Al-Qaeda, né, do Osama Bin Laden, que perpetrou os ataques de 11 de setembro de 2001. E foram situações, tanto o Afeganistão e o Iraque, que os Estados Unidos se desgastou muito militarmente, manter o foco das suas ações militares ali, no Oriente Médio. E, ao passo que tanto a China quanto os Estados Unidos elas foram diminuindo a distância do poderio militar com os Estados Unidos nesse quesito. Tanto que, a partir dessa percepção dos Estados Unidos, a gente já tem no segundo mandato do Obama, ali em 2012, o que foi conhecido como o pivô para o leste, né? O pivô asiático dos Estados Unidos, em que o foco deveria ser a Ásia, porque a Ásia vem surgindo como o grande foco econômico global. Então, os Estados Unidos deveriam manter a presença lá, tanto para aumentar a sua influência econômica, para também barrar o crescimento da China. É engraçado, né, que a gente tem toda a questão da polarização nos Estados Unidos entre democratas e republicanos, entre a direita e a esquerda, digamos assim, a gente quiser considerar, mas é um pouco complicado falar de direita e esquerda nos Estados Unidos. Mas, apesar de toda a polarização, todo mundo lá concorda basicamente que a China é uma ameaça. Então, bem interessante, que a gente já conversou até aqui no podcast, né, Lucas, sobre a questão de Taiwan. A tensão segue entre Taiwan e a China. Taipei segue irredutível após a visita de Nancy Pelosi. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos realizou uma viagem à ilha, apesar das ameaças de Pequim, que considera Taiwan parte de seu território. E a gente vê que a tensão dos Estados Unidos e a China vem crescendo tanto que até um general quatro-estrela norte-americana, o Minihan, ele declarou que ele vê como possível uma guerra entre os dois países já em 2025. E, mais uma vez, a gente tem que lembrar a questão do balão, ela é mais um episódio nessa crise. Por quê, Lucas? Porque ela abre um precedente. A China já declarou, tá, Estados Unidos, você destruiu meu balão, então se eu ver um avião teu percorrendo o meu território, ou ver um balão teu percorrendo o meu território, eu vou talvez querer abater também, vou abater. Isso pode escalar os ânimos, né? Porque a gente já tem o cancelamento da visita do secretário de Estado norte-americano, que agora para a China, ele já falou que depois desse episódio do balão, ele não vai mais. Então, você está perdendo, digamos assim, canais de comunicação e só está gerando pontos de atrito, de tensão. Então, isso é muito negativo, porque vai que algum desses pontos, essa questão do balão, haja uma destruição de um avião norte-americano, depois a destruição de um navio ou avião chinês, a gente tem um aumento das tensões que podem servir de gatilho para o início de uma guerra. E, claro, a gente tem que pensar as consequências do Brasil, se quiser a gente pode tratar sobre isso também, que falar que seria de uma maneira extremamente negativa se uma guerra China e Estados Unidos acontecesse no nosso país. Sim, tem toda a questão econômica envolvida. E, além disso, o mundo está cheio de guerras, não é necessária mais uma. Baseado em tudo isso, Felipe, qual a tua expectativa sobre os próximos movimentos de China e Estados Unidos? Espera realmente uma escalada ou que as coisas deem uma acalmada? Eu estou achando que a tendência é que as coisas se escalem, porque já foi cancelada uma visita de um político, secretário de Estado norte-americano à China, e essas visitas são sempre muito importantes, né? Porque você conversando com a pessoa, você, digamos assim, consegue se acertar, né? Igual os relacionamentos pessoais das pessoas, de casais,
você não tem como resolver se você não conversar o problema, né? Então, se você manter a distância, ficar acusando um ou outro à distância, você não vai resolver o problema que está ali, né? Então, a mesma questão que serve para os casais, serve para os estados também, para os países. Né? Eu acho que, por último, né, Lucas, é importante salientar o que o Brasil tem que tirar de lição disso tudo. É que se eventualmente, né, realmente, se o Brasil começar a analisar as notícias, a começar a analisar que as tensões estão aumentando entre China e Estados Unidos, se os dois entrarem em guerra, vai ser negativo demais para o nosso país. Por quê? Dois dos nossos grandes parceiros econômicos são a China e os Estados Unidos. Então, se eles entrarem em guerra, o Brasil tem que ter planos de contingência, de contenção dos problemas econômicos que seriam gerados para o nosso país. Talvez um dos fatores que o Brasil tem que focar numa maior integração aqui na América do Sul, para que a gente consiga escoar o máximo possível dos nossos produtos para cá, né? E também encontrar alternativas de produção industrial, talvez até interna, para, digamos assim, contrabalancear a nossa necessidade de produtos chineses e norte-americanos. Então, né, acho que a gente tem que tirar lições disso tudo, criar planos, né? Nossos líderes têm que criar planos para que o pior cenário possível, se acontecer uma guerra Estados Unidos e China, a gente tenha como agir. Então, a gente tem que pensar na gente também, né? Porque a gente faz parte desse planetinha azul e a gente também pode sofrer muito com o choque dessas duas grandes potências. Então, né, é importante a gente sempre ser precavidos e ter algumas cartas na manga. Sim, não dá para ficar só como espectador de tudo isso. Com certeza. Muito obrigado, viu, Felipe, por participar aqui do episódio e contribuir com tua visão sobre tudo isso que está acontecendo. Eu que agradeço, Lucas, a oportunidade de falar com vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado, espero ter tido uma experiência legal para todo mundo. E, mais uma vez, muito obrigado. Que precisamos, estamos sempre aí. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pela nossa equipe. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da AFP e teve produção e apresentação de Lucas Eliel, edição de Alia Falencar, assistência de Matheus Olles, além da coordenação de Márcio Gomes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!